Será que a Antártida já foi populada por monstros e seres quase mitológicos? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Nas Montanhas da Loucura. Um livro de Lovecraft, adaptado aí com desenhos por um desenhista chamado Barager ou Barager, não sei ainda o nome exatamente como é, mas aí são dois livros, né? Dois livros que foram lançados aí pela editora Darkside, que são colocados aqui com desenhos, ilustrações, para você entrar um pouquinho mais nessa história de Lovecraft nas Montanhas da Loucura. Então são dois volumes, você tem o volume 1 e o volume 2 que completa a história. Vou falar um pouquinho dele aqui para vocês, vou falar da história e vou falar da adaptação com desenhos. Eu separei as duas coisas porque eu tive opiniões diferentes sobre os desenhos e sobre a história e sobre outras coisas desse livro. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: como não podia ser diferente, né? Esse livro aqui tem imagens lindas, uma edição muito bonita aí, feita pela Darkside, né? Você vê dentro do livro aí imagens, vou deixar algumas imagens aqui do lado, mas assim, que ilustram muito bem a história, mostram muito bem aí como o autor imaginou tudo isso, como o autor imaginou essa saga aqui desses exploradores que estão aí na Antártida procurando locais diferentes, nunca antes conhecidos, né? Explorações que vão aonde o homem nunca havia ido antes, né? É um livro escrito aí no século XVIII, século XIX, então por ser escrito nessa época, ele tem essa característica de considerar que o mundo ainda possuía lugares inexplorados, lugares desconhecidos. Hoje, com o advento dos satélites, né, das imagens de satélite, dificilmente existe uma forma de dizer que tem algum lugar do planeta que não é conhecido, que não possui imagens que a gente possa consultar. Então, naquela época existia muito mistério sobre isso. Mas do que se trata a história? A história é a história de alguns exploradores que vão aí até o polo sul do planeta, né, o lugar sul mais isolado ali na Antártida, e lá na Antártida eles vão encontrar alguns lugares que nunca foram encontrados. Esses exploradores vão até lá e encontram alguns corpos de alguns animais muito estranhos, né, alguns animais assim com tentáculos, né, com asas, algo assim bem grotesco mesmo. E anunciam ali por rádio, né? Eles estão distantes do posto principal deles, né? Eles saem desse posto principal e vão para longe, e ficam alguns cientistas nesse posto principal, né? Nessa base deles. E aí eles começam a falar o que encontraram lá, coisas maravilhosas, porém vem uma grande tempestade, passa uma noite e todos eles são mortos. Praticamente o acampamento deles é devastado. Então, alguns dos outros cientistas que estavam nessa base vão até lá e encontram corpos estilhaçados, encontram coisas destruídas, cachorros mortos, né, os cachorros polares. Então aí a partir daí esses dois cientistas que vão para ver o que aconteceu descobrem uma cidade gigantesca entre as montanhas, por isso que chama Nas Montanhas da Loucura, e ali eles veem uma história de uma civilização antiga, né, uma civilização de monstros, né, de criaturas grotescas que dominavam aquela região, dominavam partes do planeta milhões de anos antes da chegada do homem. Então, é uma história aí que mistura um pouco de terror, monstros, né, que é a característica principal de Lovecraft. É uma história aí que, ao fim, você percebe que ela realmente chega a ser quase uma insanidade, chega a ser quase uma loucura. Com relação à história, eu achei a história ok, não acho que foi a melhor história de Lovecraft, tá? Eu acho que a história de Cthulhu é muito melhor. Essa história achei muito longa, com muitos detalhamentos, e por curiosidade foi um dos motivos porque ela não foi aceita para publicação quando ela foi apresentada por Lovecraft, que foi dito que era uma história muito longa, né? Uma história que o editor achou que não seria adequada por causa do seu tamanho, né? E quando você lê, você percebe, eu pelo menos percebi, que exagera nas descrições e parece que a história não anda, parece que é toda assim, fica amarrada em muitas descrições que eu acho desnecessárias, né, para essa história. Então eu honestamente achei um livro regular do Lovecraft, não gostei muito assim como eu gostei do Cthulhu e de outras histórias que o Lovecraft lançou. Com relação aos desenhos, eu achei os desenhos muito bonitos, desenhos assim, muito bem feitos, com a relação muito boa com a história. Então assim, os desenhos eu aprovei, para mim eu acho que ficaram excelentes, são desenhos muito bons, assim, chegam muitas vezes a ser assim, desenhos extremamente impactantes para a história.
tá? Então eu acho que o desenhista capturou muito bem essa mensagem, né, do que foi essa grande aventura, né, do que foi essa grande saga que o Lovecraft tentou passar na sua história. Então acho que em relação aos desenhos está provado, vale a pena você conviver com essas figuras, com esses desenhos. Acho que o escritor, ele teve o desenhista teve muito sucesso. Acho que o desenhista teve uma excelente inspiração aí durante a sua captura sobre a essência da história. Então acho que ficou muito bom, acho que valeu a pena ver esses desenhos, né, participar, olhar a história a partir da visão desse desenhista, tá? Valeu muito a pena, ficou meio dark mesmo, conforme é realmente como é a história. Uma coisa que não me agradou nessa edição da Dark Side foi a diagramação do escrito na história. O livro é muito grande, né, as figuras, né, devido às figuras ele ficou num formato maior, e eu achei que a diagramação ficou com letras muito pequenas e assim, com muita diagramação, muito escrito em cada página que tem figuras. Então eu realmente não gostei da forma que foi diagramado, tá? Acho que foi uma falha aí da forma que foi pensado esse livro, tá? Você olhar assim que tem figuras, tem páginas que tem uma figura e no meio da figura muitas histórias assim, muito pequenas, tá vendo? E difícil de leitura, cansa a leitura às vezes. Então, para mim, eu acho que o formato com essa diagramação que foi proposta aqui na história, para mim, não ficou muito legal. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com a história ser muito longa. Quando você trabalha figuras, olha aqui essa página, por exemplo. Quando você trabalha figuras, né, como se fosse um HQ ou como se fosse um livro ilustrado, a ideia é que tenha poucas palavras, né, entendo eu, ou uma história um pouco menor, para que você realmente interaja ali com as figuras e tenha uma experiência melhor. Então, assim, da história do Lovecraft, achei regular, tá? Da diagramação das letras, achei ruim. E as figuras, os desenhos, as histórias assim criadas, né, as imagens criadas pelo desenhista, achei excelentes, achei muito boas. Então, pessoal, essa é a minha opinião sobre esse livro, Nas Montanhas da Loucura. Quem quiser aí, vou deixar o link para poder ver onde tem esse livro para comprar. Quem quiser gostar muito de ter livros para colecionar, esse é um livro bom para ter coleção, considerando essas questões que eu coloquei aqui. Valeu? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para fazer o canal crescer e até a próxima história.